Desta vez, o Olavo não tem razão, mas eu não vou deixar essa afirmação assim sem explicação. Assista o vídeo até o fim e eu vou explicar isso melhor. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, beleza? Vinheta! É muito mais do que um mero lava-toga. Essa bandeira é para impedir a contínua dilaceração da nossa Constituição. É a bandeira para o fim do autoritarismo judicial, para o fim do abuso de poder do STF. Não é a lava-toga, é a democracia que está em jogo. Temos de tirá-los desse pedestal que se encontram lá no Olimpo e descê-los à terra dos homens e que prestem contas a nós mortais. O poder que nós, o povo, lhes garantimos, até mesmo para nos julgar, deve ter duas vias, e essas vias devem ser exemplares. Vou explicar bem essa coisa. Eles, ministros, juízes do mais alto Tribunal de Justiça e ditos protetores da Constituição, deveriam ter conduta exemplar. Dito isso, eu pergunto: como podemos saber se a conduta destes ministros, acobertados pela toga da mais suprema justiça, como podem essas togas serem avaliadas como conduta exemplar se ninguém pode investigá-los? Entendeu? Como podem ser avaliados se esses ministros do STF usam suas togas como capas da invisibilidade? Há muito que eu venho dizendo. Enquanto o STF for encobertado por suas togas, o Brasil não tem nenhuma chance de mudar. Não temos de destruir a instituição do Supremo Tribunal Federal, claro que não, mas temos sim de exigir a transparência e que possam ser fiscalizados, pois ninguém está acima da lei. O STF não está acima da lei. Seus ministros não deveriam estar acobertados pela toga da impunidade e falta de transparência. As gavetas do presidente do Senado também deveriam ser abertas. E o Davi Alcolumbre deveria prestar contas aos órgãos fiscalizadores e ao povo. Transparência. Dia 25 não é uma mera CPI, e tampouco uma CPI que termina em pizza. Esse argumento é e foi criado pelos próprios parlamentares do rabo preso para minimizar, demonizar as CPIs, tá entendendo? Com a intenção de invalidar e, no caso do dia 25, inclusive esvaziar as manifestações. Apesar do Olavo de Carvalho sempre ter razão, desta vez não tem, porque ele coloca como sendo primordial, mais importante, a formação de uma inexistente militância da direita conservadora. Sim, eu concordo com o Olavo, mas para poder formar tal militância é preciso que, ao mesmo tempo que uma frente enfraquece, o maior paredão de fortificação aparelhada por anos de instituição da esquerda perniciosa. Esse paredão foi erguido pelo STF, esse paredão de proteção foi erguido pelo STF. E enquanto houver essa ligação de força e proteção entre o STF, o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, que é composto por 3 presidentes completamente em conluio com este aparelhamento, o Dias Toffoli, que se apoia no Gilmar Mendes como seu consultor e guru, e no Alexandre de Moraes, provavelmente, e pelo Davi Alcolumbre, e o deputado, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, enquanto esse triângulo do mal, esse triângulo das Bermudas, onde as leis desaparecem, nesse triângulo das Bermudas, onde a Constituição é engolida, naufragada, enquanto esse triângulo não for enfraquecido, a direita não tem a mínima chance de ter uma militância à altura da militância da esquerda, na qualidade da militância da esquerda. Isso para deixar claro, ou seja, não há nenhuma relevância dessa militância de direita enquanto os paredões
não forem derrubados. Então é por isso que eu acho que o Olavo de Carvalho está errado neste caso. E sim, é importante essas bandeiras. Então essas bandeiras são a CPI da Lava Toga, a transparência do STF, a começar pelas contas do STF, as contas de indivíduos que deveriam prestar contas à Receita Federal, sim. O que eles são? Deuses? Os impeachments deveriam ser pelo menos deveriam ser discutidos no Senado. Fundão eleitoral. Só de mencionar o sustento de campanhas de partidos com o dinheiro do povo, isso deveria ser crime. Eles já têm mais do que o suficiente, eles têm 1 bilhão de fundos, se não mais. Está para lá de demais. Que se autofinanciem com seus próprios salários obesos. Liberdade de expressão em todas as mídias, ou seja, fim dessa história fajuta de CPI das fake news, que nada mais é do que o marco autoritário da internet, a censura. Simplesmente censura. Ficou claro isso? Então, por isso, dia 25 é importante que você esteja em Brasília preferencialmente, beleza? Zangão Blues.